Olá, tudo bem? Hoje tratarei com vocês sobre um tema que causa um grande transtorno, traz muitas dificuldades dentro do meio cristão. A briga entre os próprios cristãos, a ceia do Senhor. Vamos lá! Nós temos 5 formas de ver, de estabelecer e de enxergar a ceia do Senhor dentro do âmbito cristão. A primeira delas é aquela que foi colocada por João Crisóstomo, um arcebispo lá da igreja de Constantinopla. E esta forma é a utilizada pela Igreja Católica Romana até os dias de hoje, que é a transubstanciação. Que é o quê? O que significaria isso? Acredita-se que o pão e o vinho viram literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Então eles se transformam, após a bênção, eles são transformados, a bênção, a consagração, eles são transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Como eu já disse, a Igreja Católica estipula essa forma de ver a ceia, né, que eles tomam a hóstia, desta forma até os dias de hoje. A segunda forma, ela vem surgir após a Reforma Protestante, Lutero e os outros reformadores, eles entraram em debates com vários posicionamentos da Igreja Romana e colocaram a sua forma de ver, de pensar sobre N assuntos doutrinários, e a ceia não deixou de ser um deles. Inclusive, foi um assunto e é um assunto doutrinário que briga, né? Eles discutem muito até os dias de hoje. Em um primeiro momento, nós vamos ter a consubstanciação. O que seria isso? Ela foi atribuída a Irineu e ele acreditava na dualidade dos elementos, ou seja, pão e vinho seriam ao mesmo tempo o pão e o vinho e o corpo e o sangue de Cristo. Uma terceira forma de se enxergar a ceia do Senhor é aquela que conta com a presença física, a presença real de Cristo. Isso foi colocado por Lutero. Ele diz que o pão e o vinho não se transformariam no corpo e no sangue do Senhor, mas que este estaria de presença física ali no momento da ceia. Ele também diz, né, ele salienta também que o cristão, aquele que é convertido, ele ao tomar a ceia, ele receberia a graça da parte do Pai. E aquele que estivesse em pecado, que não fosse cristão e tomasse a ceia, carregaria para si juízo. Uma quarta forma de se enxergar a ceia do Senhor é aquela que foi pregada por Calvino. Calvino mostra também a presença do nosso Senhor, mas não fisicamente. Calvino diz que Cristo se manifestaria de maneira espiritual, ou seja, ele apareceria dentro dos elementos da ceia, porém de uma forma espiritual. É assim que Calvino coloca. Não existe uma transformação, não existe uma presença física, mas sim a presença espiritual do Senhor ali no momento da ceia. Já a última forma é aquela que nós chamamos de memorial, que foi colocada por Zwinglio. Zwinglio, também um reformador, ele colocava que a ceia seria um momento de memória ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, Cristo não apareceria, não estaria ali de forma nem física, nem espiritual. Nós não teríamos a transformação ou a dualidade de ser ao mesmo tempo duas essências, dois elementos, mas sim a ceia simplesmente como um memorial, ou seja, a igreja se reuniria para relembrar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí, o que você acha? Como que nós devemos encarar a ceia do Senhor? Seria ela transubstanciação, a consubstanciação, a presença real, a presença espiritual ou um memorial ao sacrifício de Cristo? Deixe aí nos comentários para que nós possamos conversar e trocar as nossas ideias e, obviamente, crescer no estudo da palavra do Senhor. Até mais!